Até na dificuldade, na luta, Deus está ensinando a gente. Olha, a bênção, é importante a gente entender isso, a bênção não nos torna pessoas mais sábias. Nunca. Não torna a gente mais sábio. A bênção, ela não instrui a gente. Sabia? Nunca. A bênção, ela não tem poder de instrução, não tem poder para dar sabedoria para a gente, não tem poder. E são coisas que a gente precisa ter para viver. A única coisa que instrui é a falta e a dor. Aí você fala, poxa, mas se Deus me desse, eu seria... Não vai mudar nada, você vai ficar pior. Quanto mais Deus dá pra gente, a gente fica pior como ser humano. Pode perceber. Nós temos um problema chamado conforto. Quanto mais a gente tem, mais a gente fica... A gente vai ficando pior. Eu sempre falo, né? O que derruba às vezes crente é conforto. Conforto. A gente pensava no passado assim, o que derruba crente, derruba pastor, homem de Deus, mulher de Deus, sexo. Conforto derruba muito mais. Porque a gente pensa que a gente só cai quando a gente se envolve com sexo, não é isso? O pecado do sexo, a gente só tem isso na cabeça, nós estamos bitolados. Pecado? Sexo. A gente acha que outras coisas não são pecado. Não tem muita gente caída, não no sexo. Tem muita gente que vai para o inferno, não é por causa do sexo. Pastor. Aí o cara pensa assim, não, porque eu sou uma pessoa que sou pura sexualmente, então eu vou para o céu. Mas e as mentiras que você conta? E o orgulho que você tem? A sua pretensão? Você se acha melhor que os outros? O que você faz de mal para as pessoas? Nós temos essa cultura contra a imoralidade. Ela é legítima, não tem problema, é legítima a cultura. Mas a gente tem que entender, a igreja tem que entender que pecado não é só pecado da cama, não. Pecado não é só pecado de sexo, de ato sexual ilícito, não. Pecado, rapaz, pecado tem diversas faces. Eu quero, não, mas eu nunca fiz. Você nunca fez, mas o que você faz? Compreenderam como é que é a nossa cabeça? Então, Deus nos ensina. Deus nos ensina através das dificuldades, das faltas, da escassez. E a gente cresce a partir disso. Por isso que Deus tem que permitir algumas dificuldades, porque o conforto demais, ele desajusta a gente. Esse é o problema. Para que eu preciso de Deus? Por causa da questão cultural também, da religião. A gente tem uma ideia de Deus errada. Nós não aprendemos sobre Deus. A gente pensa o seguinte, Deus é aquele cara que dá, Deus é o Papai Noel. Não é isso que a pessoa tem? A gente não entende Deus como Senhor. A religião roubou isso da gente. A gente não entende Deus como Senhor, como soberano, como Deus, que nós somos servos de Deus. Essa é a lógica. Deus é soberano, Ele é Deus e nós somos servos de Deus. Mas o que a religião fez com a gente? Ela nos ensinou o seguinte, não, Deus é um cara que tem que dar alguma coisa pra gente. Ele é o Pai que dá as coisas e a gente vai pedir para Ele. Aí quando a gente precisa, a gente pede para Ele. E se a igreja ficar nessa de fazer, começar a fazer dentro da igreja, a igreja fazendo programações em volta dessa coisa, que tipo de cultura que a igreja vai ter? Vamos fazer a campanha aqui dos 5 dias. Para quê? Para Deus abrir a porta. Certo? Aí você entendeu o seguinte, Deus é um Deus que abre porta. É só isso que você sabe de Deus. Vamos fazer a campanha aqui do milagre. Aí a igreja fica em volta desse negócio. Então, está bitolado na mente dessas pessoas que Deus é o Deus que abre porta, Deus é o Deus do milagre. Então esse é o Deus Papai Noel. A gente não tem nenhum tipo de relação com ele diferente disso. O que vai acontecer com essa igreja? Essa igreja só vai confiar em Deus quando as coisas estiverem bem. Se está bom, Deus está presente. Se não está bom, Deus saiu. A Bíblia diz que Deus é Deus dos montes e dos vales. E aí, como é que faz? O que é vale? Vale é vale, né? Vocês começam a compreender como que é difícil a gente tirar essa cultura de cena dentro das igrejas. A gente tem que trabalhar muito, porque senão o povo não vai ser salvo. Essa é a guerra cultural que a gente está lutando hoje, para falar, pessoal, Deus não é Papai Noel. No deserto, no vale, Deus é Deus.
E todas as coisas cooperam. Todas as coisas vão cooperar para nós. Deus vai nos ensinar. E a dor, ela é um mentor. Essa é a verdade. A dor é porque você fala assim, mas não estou orando. Você mesmo sabe. Aí você olha assim seu carro, você tem um carro novo, você tem uma casa boa, você tem dinheiro no banco, está tudo bem. Por que eu vou orar? É a cultura, não tem que orar. A gente ora só quando a gente está passando dificuldade, não é assim? Essa ideia não ajuda a gente. A ideia de que Deus tem que dar as coisas. É uma igreja que não foi preparada para viver as realidades da vida. É uma igreja que aprendeu a viver só pedindo as coisas para Deus. 90% das pessoas que estão dentro das igrejas estão pedindo alguma coisa para Deus. Elas não chegam para dar nada. E o reino de Deus é um reino de dar e receber. Isso que a gente precisa entender. E dar primeiro. Lembra da rainha de Sabá, quando chegou no reino de Salomão? É uma analogia do reino de Deus, cara. O reino de Salomão, uma analogia. A rainha de Sabá viaja, chega no reino de Salomão, ela traz muitos presentes. Mas como é que você vai dar presente para um cara que é o homem mais rico do mundo? Qual o significado disso? Da rainha de Sabá sair de uma região, viajar 40 dias no deserto, com a comitiva no deserto, chegar no reino de Salomão, cheia de presentes. Será que o homem mais rico do mundo precisa de presente? É a analogia de Deus. Deus é o Deus mais rico do mundo, do universo. Ele precisa de presente? Não, porque esse é um princípio, gente. O princípio de dar, de semear. E o que ela faz? Ela entrega para Deus presente, entrega para Salomão presentes. Quando ela sai do reino de Salomão para voltar para a terra dela, ele dá para ela o dobro do que ela tinha dado. Entendeu a dinâmica do reino de Deus? E aí a gente fala assim, ué, mas... Porque é um reino de dar e receber. A gente dá, a gente recebe, a gente dá, a gente recebe. Nós fazemos a nossa parte, Deus faz a parte dele. Agora você só vem para pedir? Ah, mas o que é isso? Você é o pior tipo de pessoa que existe. Você não vem para agradecer? Você não vem para poder oferecer a sua vida para poder ajudar alguém? Ó, pastor, eu quero servir, eu preciso... Mas servir, né? Não é só aquele servir que o pessoal fala. Servir para o pessoal é pegar microfone, né? Servir para a igreja é pegar microfone. Eu não tenho oportunidade naquela igreja. Ué, você quer oportunidade? O que é oportunidade para você? Eu quero cantar, mas você não canta, como você vai cantar? Quem canta é quem sabe cantar. Ah, eu quero tocar, mas você não toca, como é que você quer tocar? Eu acho que a gente tem que oferecer para Deus alguma coisa que sirva, né? Ou não vamos oferecer para ele um animal de perna quebrada? Você tocar para Deus sem saber tocar é oferecer um sacrifício doente para ele. Vocês acham que Davi sabia tocar? A Bíblia diz que ele era um tangedor, né? Cara. Então nós oferecemos o melhor para Deus. E pode saber, se o seu melhor ainda não chega no patamar de Deus, nunca chega. Você pode fazer o melhor que você puder. Você nunca vai chegar no patamar que Deus, que Ele merece. Nunca, nunca. Você pode fazer o que você quiser. Você nunca vai chegar no patamar. Então a gente, para fazer o melhor, a gente chega num nível mais ou menos com Deus ainda, né, aceitável. Então nós precisamos entender essas coisas. A igreja precisa perder essa cultura de... Isso é falta de ensinamento, sabe? A culpa não é do povo, não. A culpa não é do povo, não. A culpa são dos líderes, somos nós que temos que ensinar as pessoas, que as pessoas precisam servir, somar, se doar. Eu quero ajudar, não importa o que eu vou fazer, eu vou limpar o banheiro da igreja, eu vou ficar no portão, eu vou cuidar das crianças, mas a gente quer fazer alguma coisa onde as pessoas veem, não, a gente tem que fazer as coisas onde Deus vê. Não é verdade? Aquela história do altar construído no fundo do rio Jordão, lembra disso? Ninguém está vendo, né? Só Deus que vê, né? Você faz um altar, o Rio Jordão abriu, você constrói um altar de pedras no Rio Jordão, o Rio Jordão volta para a posição novamente. Quem é que vai ver essa pedra? Só Deus. E quem é que quer construir o altar onde só Deus vê? A igreja gosta disso?
Isso é um trabalho nobre, né? Isso é um trabalho nobre. Você fala assim, irmão, vamos fazer isso. Tem visibilidade? Pessoa. Percebe isso aí? Não tem. Não vai aparecer. Você vai trabalhar nos bastidores. Mas Deus está vendo. Mas é bom a igreja ver, né? Ó, tá tudo invertido na nossa cabeça, esse é um problema. E a gente precisa entender Deus, como Deus trabalha, os valores de Deus. Deus é um Deus Senhor da nossa vida. E a gente não está aqui só para pedir, a gente está aqui também para doar para Ele a nossa vida, servi-lo e acabar com essa cultura miserável de pedintes, sanguessugas, que só vem para a igreja quando a coisa está difícil. Infelizmente, essa cultura é maligna, né? E entender que as coisas difíceis, o momento difícil, Deus também está com a gente. Na dor, Deus também está com a gente. E está nos ensinando, né? Está nos ensinando. E nós sabemos disso. Eu sou assim. Às vezes, quando a coisa está muito boa, eu percebo. Vocês também são assim. Rapaz, eu estou precisando orar. Tem que orar mais. Aí você lembra assim, quando vem a dor, eu oro. Quando o chão fica instável, a gente volta a orar, não é assim? Então, se já que é assim, a dor vai ser uma realidade constante da nossa vida. Ué, ou não? Mentoreamento, ele é bom. Ele ensina. Mas ele tem menos capacidade de ensino do que a dor. A dor é muito mais instrutiva, você está louco. E aí de vez em quando acontecem umas coisas na nossa vida. Você perde uma coisa, alguma coisa acontece na família, você toma um susto. Aí vamos ver o que a gente aprendeu.